Olá, meus caros estudantes do curso de agronomia aqui da Unicesumar, estudantes do segundo semestral, sejam todos muito bem-vindos a essa que é a nossa primeira aula de reposição de caráter teórico-prático da disciplina de agroecologia. Bom, essas aulas teórico-prático, apenas para explicar para vocês, elas têm o caráter de relembrarmos alguns dos aspectos que nós discutimos na disciplina, uma vez que a disciplina ela já ocorreu há algum tempo, há pelo menos uns 4 meses, e também para que nós possamos colocar alguns novos aspectos de caráter prático para que vocês possam praticar no dia a dia enquanto engenheiros agrônomos ou minimamente indicar essas técnicas para agricultores que se utilizem do sistema agroecológico de produção ou do sistema orgânico de produção. Bom, apenas para contextualizar, a agroecologia é uma área da ciência agronômica, uma das primeiras, eu diria a vocês, que visa a produção de alimentos por meio do processo de equilibração do ambiente. Todos nós sabemos que a produção de alimentos é uma atividade que exige um espaço natural, às vezes grande, e toda vez que nós temos uma ação antrópica sobre o meio, mesmo que essa ação antrópica seja para seu próprio benefício, ela causa impactos. E se esses impactos não forem mensurados, não forem mitigados, cada vez mais nós entramos numa situação de desequilíbrio e isso pode promover um dano ambiental mais severo. Se nós considerarmos a agricultura convencional, o modelo paradigmático dessa agricultura convencional, com a utilização de ampla mecanização, de crédito agrícola, extensão rural e principalmente a questão dos insumos químicos sintéticos, a exemplo dos fertilizantes derivados de petróleo, ou ainda a exemplo de agrotóxicos, é um modelo que nasceu com a Revolução Verde, por volta de 1945, com Norman Ernest Borlaug, que é um professor da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, que estabeleceu esse novo modelo produtivo para tentar abastecer as populações humanas. De certo modo, esse modelo foi virtuoso, até porque nós tivemos uma elevação na quantidade de alimentos produzida entre os anos 40 e os anos 90. Houve uma elevação de 450% nessa produção, só que este modelo produtivo ele trouxe consigo uma série de consequências. Mudança da pauta produtiva, êxodo rural, é, até a própria questão da desigualdade no campo foi acentuada por conta desse modelo produtivo, mas principalmente os impactos ambientais. E esses impactos, que são, acima de tudo, percebidos pela presença de pragas e doenças nos cultivos, cada vez mais têm sido percebidos, cada vez mais estão presentes nos campos agrícolas. E as alternativas de controle, todas elas baseadas em agrotóxicos, têm provado um certo limite em termos de eficácia, porque cada vez mais nós estamos percebendo uma ampla seleção de indivíduos resistentes, plantas daninhas e insetos principalmente, e isso tem feito com que a atividade agrícola se torne demasiadamente onerosa e por vezes inviável. Então, a tratativa principal de um modelo agroecológico é, primeiro, observar o ambiente de produção e torná-lo ecologicamente equilibrado, mas no sentido de considerarmos principalmente as energias que se encontram neste meio, energias capazes de causar dano e energias que são utilizadas pelo próprio ser humano para mitigar este dano, no sentido de manter o ambiente o mais equilibrado possível, né? Então, nós nos utilizamos de controles alternativos para quando essas problemáticas ocorrem. E não só controles alternativos, mas métodos alternativos também, né? Nós discutimos, por exemplo, sobre a utilização de micro-organismos eficientes, nós discutimos sobre o bocashi, nós discutimos sobre a compostagem, que são métodos alternativos que visam reavivar o solo e fornecer nutrientes para as plantas, de modo muito diferente à aplicação de um adubo NPK, por exemplo, que é plenamente sintético. E isso também se repete no controle das pragas e das doenças. Primeiro, a gente observa as cadeias tróficas. Esse foi um dos últimos assuntos que nós abordamos na disciplina de agroecologia.
Nós observamos as cadeias tróficas, observamos as cadeias alimentares e tentamos rastrear quem são os predadores daqueles insetos ou daqueles fungos que podem causar problemas para as plantas e tentamos ampliar a sua presença em nível de campo. Só que chega a determinados momentos que isso não é possível. E aí nós devemos entrar com toda a nossa técnica agroecológica no sentido de controlarmos estes insetos praga, essas bactérias, esses fungos, as mazelas em geral que podem ser causadas por estes indivíduos. Então, nós entramos com a ideia de utilizar os controles alternativos, ou o que nós chamamos de defensivos alternativos. O nome pode parecer um tanto errado, equivocado, porque se nós pararmos para pensar, filosoficamente falando, o nome defensivo ele é proibido quando nós nos referimos aos agrotóxicos. Aliás, essas substâncias químicas capazes de promover efeitos deletérios sobre insetos, sobre bactérias, sobre fungos, sobre nematóides, eles são chamados de agrotóxicos oficialmente falando, por meio de lei federal aqui no Brasil, e de pesticidas oficialmente falando, não por meio de lei federal, mas por uma convenção da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Abastecimento, a FAO. Qualquer outro nome que seja utilizado, nós admitimos filosoficamente como um eufemismo. Ou seja, nós estamos tentando dar um caráter mais suave, mais macio para um produto que é tóxico. Então fala-se muito em defensivo agrícola, produto fitossanitário, e nesse caso nós consideramos esses nomes proibitivos para estes produtos. Agora, quando a gente chega a falar sobre os produtos alternativos que são utilizados frente aos agrotóxicos, a gente utiliza como nome oficial o nome defensivo alternativo. Então fica uma certa esquisitice, mas é porque não tem um outro nome melhor. Se você simplesmente denomina esses produtos como produtos alternativos, o nome produto alternativo já fica muito aberto. Cabem muitos significados dentro deste produto alternativo. Agora, quando você fala sobre defensivo alternativo, aí já fica mais claro que se trata de um produto que defenderá a planta, que acima de tudo não fará mal algum à planta, desde que manejado corretamente, e que acima de tudo não fará mal ao aplicador, não fará mal aos outros animais que não aqueles que são o alvo do ataque, ou não fará mal a outras plantas também que não sejam alvo do ataque. Por isso que, neste caso, o nome defensivo alternativo tem melhor cabimento e é esse nome que nós vamos utilizar. Perfeito? Vamos adiante então. Bom, quando a gente fala sobre agrotóxicos de maneira geral, só para vocês lembrarem, ou se alguém não sabe, vai saber agora. A gente fala sobre classe toxicológica. Nós falamos isso na disciplina de agroecologia, é claro. Os agrotóxicos eles são avaliados de acordo com a sua capacidade tóxica. Os mais tóxicos são aqueles classificados em vermelho, vocês estão vendo aqui no centro da tela. São produtos chamados de extremamente tóxicos, enquanto que os menos tóxicos são os classificados aqui na tarja verde, chamados, logicamente, de produtos pouco tóxicos ou categoria 4. O que vai determinar se o produto é mais tóxico ou menos tóxico são essas duas variáveis que vocês estão vendo. A primeira delas é a dose letal, DL50, e aqui é a nossa concentração letal, LC50. Independente da variável, nós estamos falando sobre uma concentração de produto que pode eliminar 50% da população de um organismo controle. Por exemplo, camundongos, insetos, coelhos, cães. Nós não devemos mentir para vocês. Estes animais ainda continuam sendo utilizados nos testes de produção de agrotóxicos. E por isso até nós temos aí uma questão mais filosófica também, de não admitir o uso desses agrotóxicos ou de qualquer outro produto que passe por este tipo de teste. Embora
se nós estivermos também puramente dizendo, olha, eu vou deixar de utilizar agrotóxicos pelo simples fato de que existem cachorros que são cobaias de teste, aí a gente não utilizaria qualquer outro remédio da farmacêutica, né? Nós não utilizaríamos também uma série de outros produtos da indústria cosmecêutica. Vejam então que é pura, entre aspas, tá? Hipocrisia nós deixarmos de utilizar agrotóxicos por isso. Mas se torna muito mais verdadeiro deixar de utilizar agrotóxicos pelo fato deles causarem impacto não somente em um ser, mas causarem impacto no ambiente como um todo. Então, só para vocês terem uma noção, nós temos aqui uma dose letal de 20 miligramas por quilo de peso vivo do animal, isso considerando uma formulação líquida, ou 5 miligramas por quilo numa formulação sólida, isso já seria suficiente para matar uma pessoa. Isso considerando a DL50. Se nós falarmos sobre a inalação, a cada litro de ar, se nós conseguirmos inalar 0,2, no máximo, né, 0,2 miligrama por hora, a gente também sofre os efeitos deletérios deste agrotóxico. Agora, se nós pararmos para pensar que os defensivos alternativos, eles também são produtos que podem, inclusive, ser comercializados oficialmente, né, os produtos fisiológicos principalmente, eles precisam também ser qualificados como produtos tóxicos. Mas em qual categoria? Vejam que a maioria dos produtos nem tem classificação toxicológica, porque a toxicidade do produto chega a ser traço, ou seja, nula. Você não precisa se preocupar, por exemplo, se o produto fica na sua mão, se fica sobre a sua pele. Basta você fazer a lavagem com água e acabou. O que seria a toxicidade, por exemplo, de uma calda de alho sobre a sua pele? Nada. Percebem? O que seria a toxicidade de uma calda de pimenta do reino sobre a sua pele? Nada. Quando muito para uma pessoa alérgica, logicamente, pode causar uma pequena reação, uma vermelhidão na pele. Mas, de modo geral, as caldas que nós fazemos, elas não fazem mal algum para nós. Algumas delas são classificadas com o seu nível toxicológico e são colocadas aqui na faixa verde, porque, de fato, elas não prejudicam praticamente em nada a vida do ser humano e até mesmo de outros animais. Ok? Então, os defensivos alternativos, eles são utilizados basicamente na agricultura orgânica por meio da nossa Instrução Normativa número 46 de 2011. Lembrem-se que na disciplina nós falamos várias vezes sobre instruções normativas do Ministério da Agricultura. E quando a gente fala sobre defensivos alternativos, de onde que eles vieram afinal? Primeiro, são defensivos que não têm uma origem, de maneira geral, detectável. Eu não posso dizer, por exemplo, que uma cauda sufocálcica, uma cauda bordaleza, uma cauda de pimenta, uma cauda de alho, uma cauda de fumo, elas têm uma origem detectável na história. É muito difuso, porque vem do conhecimento popular e muitas vezes de um conhecimento popular antigo. Por sua vez, os agrotóxicos têm uma idade, podemos assim dizer, um princípio de desenvolvimento. Começou-se a utilizar agrotóxicos na década de 1920. Então, se vocês me perguntarem qual que é a origem dos defensivos alternativos, sinceramente eu não saberia dizer, porque é muito difuso na história da humanidade. Agora, nós podemos compreender que estes produtos ou eles podem ser produzidos em casa por meio de receitas, ou eles podem também ser comprados nas casas agropecuárias. O Dipel seria um dos exemplos. Existem vários outros produtos, claro, né? E quando nós falamos sobre defensivos alternativos, a gente encaixa também neste universo o que a gente chama aqui de agentes de biocontrole, que são produtos formulados a partir de parasitos de insetos ou micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, protozoários e nematóides,
que vão causar doenças nessas pragas. Então não é somente uma calda de alho, uma calda de pimenta, calda bordaleza, sulfocálcica, não é só isso. Nós temos também vários outros produtos que podem ser considerados de ação fisiológica. E eis que nós vamos, claro, demonstrar alguns para vocês. Vamos em frente. Alguns agentes de biocontrole que são utilizados aqui no Brasil, para vocês terem uma noção. Temos ali o Acremonium. O que ele é? Um fungo, né? Ele é um agente biológico. E a praga que ele controla é a lixa grande do coqueiro e a lixa pequena do coqueiro. São pragas do coqueiro, né? A Aspergillus flavus é um fungo. Ele é considerado como um fungicida microbiológico. E, neste caso, nós conseguimos eliminar algumas outras cepas de aspergillus que podem ser produtoras de aflatoxinas em amendoim. A aflatoxina ou aflotoxina são toxinas produzidas por fungos e até mesmo bactérias que são de pós-colheita do amendoim e são tóxicas para o ser humano, assim como a solanina na batata, né? Então, para evitar a produção deste alcaloide, que é tóxico, que é uma substância química tóxica, a gente se utiliza do Aspergillus flavus para eliminar esse problema. Bacillus thuringiensis, este é o mais famoso dos controles biológicos, dos agentes de biocontrole. É uma bactéria, por isso que a gente fala que nós temos, por exemplo, milho BT, nós temos algodão BT, cana BT, soja BT. Tá? Esse BT vem desse Bacillus thuringiensis. No entanto, pessoal, não confundam. Essas cultivares que nós consideramos como transgênicas são cultivares fora do escopo da agroecologia. A agroecologia não comporta transgenia, tá bem? A transgenia é mais comportada dentro da área de biotecnologia e biologia molecular. Mas a origem do BT, que vai para uma cultivar transgênica, está justamente ligada aqui ao Bacillus thuringiensis. Na verdade, nada mais é do que a inserção de um pequeno trecho de DNA dessas bactérias em plantas. As plantas transcrevem esse DNA, produzem as proteínas que essa mesma bactéria produz naturalmente, e essas proteínas, chamadas de proteínas cristalizadoras ou proteínas CRY, é que vão determinar o controle de lagartas desfolhadoras, lacerando, recortando por dentro o sistema digestório dessas lagartas. Tá? Então, a gente pode utilizar a Bacillus thuringiensis em lagartas e brocas em geral que se aproveitam dos tecidos foliares e até mesmo de alguns caules mais tenros, né? Então nós teríamos quem? A broca da aboboreira. Não é abobreira não, como muita gente fala, tá? Broca da aboboreira, da abóbora. Broca grande do fruto do tomateiro. Curuquerê do algodão, curuquerê da couve, curuquerê dos capinzais, falsa medideira. E vejam que a maioria dessas pragas, se a gente pegar pelo nome específico, né? Helicoverpa Z é uma praga do milho também. A Alabama argilácea, que é a curuquerê do algodão, ela também ataca outras culturas. A curuquerê da couve e curuquerê dos capinzais, principalmente a dos capinzais, ela ataca bastante cana-de-açúcar, pastagens, até a cultura do arroz. E a falsa medideira, que é a Triclopulusia ani, ela também ataca a cultura da soja. Então, nós podemos dizer que Bacillus thuringiensis é um dos controles que nós podemos utilizar que tem amplo espectro. Além do gervão na mandioca, lagarta da alfafa, lagarta da soja, lagarta das maçãs do algodão, lagarta das palmeiras nos coqueiros, lagarta do cartucho do milho, a Spodoptera frugiperda, tão complicada de ser tratada, né? Lagarta dos cafezais, a lagarta rosca, mandarová do fumo, mandarová da mandioca e por aí vai. Baculovírus anticárcia é um outro tipo de controle. É um vírus que ataca a Anticárcia jamatalis, que é a lagarta da soja. Vejam que aqui nós temos, então, uma grande importância na questão da rastreabilidade da
da cadeia trófica como um todo, né? Se você tem um vírus que é capaz de promover uma doença numa lagarta que promove dano na soja, por que não utilizar esse vírus? Além disso, nós temos a Beauveria bassiana, que é um fungo, um inseticida biológico, que é utilizado aqui na cana-de-açúcar, na broca ou moleque da bananeira, a mosca branca, broca da erva mate e também a Cladosporium, que também é um fungo, é um inseticida biológico, que ataca também a mosca branca e trips. Vejam que mosca branca, tripes e brocas são insetos que promovem muitos danos nas plantas, mas em especial eu chamaria a atenção de vocês para a Bemisia tabaci, que é a nossa mosca branca, e também tripes, que é a Franknielia espécie, né, SPP. Essas pragas são mais pragas de hortícolas, horticultura, olericultura, e são pragas que podem de certa maneira, transmitir viroses para as plantas. Por exemplo, se nós falamos sobre o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, ou o vírus do mosaico comum do feijoeiro, isso é transmitido pela Bemisia tabaci, que é um vetor dessa praga, ou melhor, vetor desta doença. E quando uma planta está com virose, não sei se vocês conhecem essa lógica, mas dificilmente será uma planta que terá um controle. Eu não tenho viricida, não tenho antibiótico para aplicar numa planta que cause, logicamente, um efeito eficaz. Então, quando nós temos uma planta atacada por vírus, a tendência é que nós devamos fazer o rugging, que é um processo de limpeza do plantio como um todo, da área de plantio, retirando as plantas doentes e eliminando elas do nosso ambiente. Fora que nós temos também a Cotésia flavipes, que ataca mais a cana-de-açúcar, ou melhor, a broca da cana-de-açúcar, né? É um dos controles biológicos mais bem sucedidos. Lembrando que a Cotésia flavipes ela é um parasitoide, é uma vespa. Metarrhizium ancilopli, fungo, utilizado principalmente no controle de cigarrinhas. Cigarrinha das raízes, que é a Marranarva fimbriolata. Tem outras cigarrinhas das pastagens também que são controladas, né? Esse Metarrhizium, ele tem uma característica bem interessante, que é um fungo que mumifica a praga. Então, a cigarrinha, ela, ao ser inoculada com este fungo, nós pulverizamos uma solução deste fungo sobre as cigarrinhas quando elas estão a campo. Esse fungo começa a emitir as suas hifas, os seus micélios, para dentro do organismo do inseto e começa a sugar as suas reservas. O inseto morre mumificado. Você só vê a casquinha dele. Ele está seco, esturricado. Mas é porque o fungo sobreviveu às custas das reservas deste inseto. Tá? Então é importante também considerar a existência do metarrhizium. No caso da cotésia, a aplicação é feita por criação de vespas em laboratório. Então nós temos a liberação de mais ou menos 200 vespas por hectare, e elas fazem o serviço de procurar a broca da cana. No caso do metarrhizium, nós fazemos também o cultivo em laboratório, porém isto é diluído em água e é aplicado sobre as folhas. Tricograma é um parasitoide, é uma vespinha. Ela ataca também traça, broca do tomateiro, lagarta do cartucho do milho, lagarta das maçãs lá no algodão, broca da cana-de-açúcar, entre outras. E o tricograma galley, ou galoi, como queiram, é da broca da cana, da Diatria sacralis, é uma vespa também. Temos o tricoderma, que é um fungo, nós temos, neste caso, inclusive comercializado em casas de agropecuária, o tricoderma como um fungicida microbiológico. Ele vai controlar quem, afinal? Ele vai controlar a Sclerotinia sclerotiorium, que é o mofo branco do feijão e da soja, a fusariose, que causa o que a gente chama de podridão vermelha da soja, e a Rhizoctonia solane, que promove o dumping off da cultura da soja e a podridão de canela da batata. E nós temos também a Stenerma puertocicense ou puertoricense, Porto Rico, tá? Nematóide entomopatogênico. E neste caso, uma das principais pragas da cana-de-açúcar, que é o Sphenophoros levis,
nós temos a invasão do corpo dos fenófilos, que nada mais é do que um corculionídeo, inseto, por meio deste nematóide. Ele invade e mata rapidamente. É um parasitoide muito agressivo, inclusive, contra o que a gente chama de bicudo da cana-de-açúcar, né? Então, nós temos uma série de controles biológicos, né, de agentes biológicos que podem exercer o controle biológico. Só que, além disso, nós temos outros produtos que podem ser utilizados como controles biológicos, partindo-se do pressuposto que a planta está bem nutrida. É o princípio da trofobiose. Uma planta que está bem nutrida e nutrida de modo equilibrado, com todos os seus nutrientes, considerando nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, serão plantas que podem até conviver com uma doença, podem até conviver com uma praga, mas essa convivência tende a ser um pouquinho mais harmoniosa, porque a planta ela consegue estabelecer defesas naturais para si mesma, por conta de estar bem nutrida, né? A mesma coisa acontece com a gente. Se nós estivermos bem nutridos, óbvio, a gente consegue superar qualquer tipo de doença, até mesmo a Covid, né? Existem uma série de estudos que dizem que se a pessoa estiver bem nutrida com níveis equilibrados de vitamina D, ela sofrerá bem menos os efeitos da Covid. Pode ser um mero resfriado, né? Não que este seja o único fator que faça com que a pessoa resista à doença. Tem uma série de outros. Tem a questão da resistência genética, tem a questão da pessoa já ter se contaminado com outros coronas que não o Covid-19. Então, de certa maneira, existe uma memória por parte dos nossos anticorpos para capturar os novos coronas que aparecem e, claro, dar o cabo necessário a essa doença para que ela não ocorra, para que ela não se alastre pelo nosso corpo. Tá? Então, voltando aqui para o nosso trabalho, nós temos aqui alguns biofertilizantes que vão trabalhar na resistência das plantas, influindo positivamente e ao mesmo tempo indiretamente. Eles também, de certo modo, têm potencial para controlar diretamente alguns fitoparasitas através de substâncias com ação fungicida, bactericida ou inseticida que possam estar presentes na composição do biofertilizante. Então, nós temos aqui o agrobio. Existe agrobio, supermagro, biofertilizantes anaeróbios, que são o vário e o tinocão, efluentes de biodigestores, etc. Existem várias receitas. A receita em questão é do agrobio. Esse Pesagro Rio é a unidade da Embrapa, Embrapa Agroecologia, que fica em Seropédica, no Rio de Janeiro. Seropédica fica mais ali na parte serrana do Rio de Janeiro. E por ali é o Centro Nacional de Pesquisas em Agroecologia, né? Com certeza um dos centros de referência para todos nós que trabalhamos com essa área, né? Então nós temos aqui alguns ingredientes, apenas para colocar para vocês. É um fertilizante líquido, é um biofertilizante. Então, para produzir 500 litros do agrobio, nós temos 200 litros d'água, 150 litros de esterco bovino fresco, 30 litros de leite de vaca, 9 quilos de melaço. Isto para a primeira semana. Você não vai aplicar isso na primeira semana, vai deixar fermentando. Vejam, os ingredientes devem ser bem misturados e deixados para fermentar por uma semana. A este caldo nutritivo, nas 6 semanas subsequentes, são acrescentados semanalmente os seguintes produtos previamente dissolvidos em água: 250 gramas de bórax, ou ácido bórico, para fornecimento do boro, 700 gramas de cinza de lenha, para fornecimento principalmente de carboidratos, cloreto de cálcio, 1.100 gramas, 15 gramas de cloreto de ferro, 150 gramas de farinha de ossos, 200 gramas de termofosfato magnesiano, 1 kg de melaço, 10 gramas de molibdato de sódio, 10 gramas de sulfato de cobalto, 15 gramas de sulfato de cobre e por aí vai, né? Até chegarmos à torta de mamona e à urina de vaca, 500 ml. Bom, todos esses compostos aqui, eles têm a função de fornecer primeiro os nutrientes necessários para a planta, e também fornecer, de certa maneira, uma defesa para a planta. Por quê? Quando você faz a aplicação de torta de mamona e de urina de vaca, principalmente urina de vaca,
ela tem grande potencial para controlar pulgão, vaquinha, tripes, percevejos. E tanto que eu fui um dos personagens, junto com a minha amiga Fernanda Meira Bertonha, a buscar lá na fazenda da UEM, lá na FEI, né? Quase que todo dia a gente ia de carro, buscava litros e litros de urina de vaca para ceder para os horticultores comunitários aqui de Maringá, para que eles pudessem aplicar ali nas suas hortas comunitárias sobre as plantas. Logicamente que diluído, né? Porque é um composto que tem muita ureia. Então ele é diluído em água dentro dessa questão do biofertilizante e elimina essas pragas, né? Que são pragas-chave, principalmente do alface, da couve, da rúcula e etc. Aí nós temos todas as recomendações de uso. Então aqui vocês estão percebendo que, neste caso, este biofertilizante ele é recomendado para a produção de mudas, para hortaliças folhosas, hortaliças de fruto, e nós temos até mesmo recomendação para culturas perenes. Então toda cauda, todo produto tem uma receita própria. Neste caso, só finalizando a receita dele, né? A gente vai misturar a calda 2 vezes por dia e na 8ª semana a gente tem que descansar essa substância por mais 7 dias. E na sequência, o volume deve ser completado para 500 litros e coado. A partir daí, a gente já começa a fazer a aplicação a campo. Então, a gente fabrica isso. Se você tiver acesso a estes ingredientes que nós mostramos na tela anterior, todos estes, você consegue fabricar na tua casa. E vejam que isso quebra a dependência que existe hoje, por exemplo, de você ir numa casa agropecuária e querer comprar um NPK. Tudo bem, é prático, não nego que é muito mais prático você encomendar os seus insumos e aplicá-los prontamente a campo. Agora, isso gera uma dependência. E cada vez mais nós estamos percebendo que essa dependência, por conta da dolarização, do câmbio, dos grandes monopólios que existem entre as empresas fornecedoras de insumos, isso tem feito com que estes insumos fiquem cada vez mais caros. E o produtor se vê dependente dessa ciranda, onde a sua margem de lucro decai drasticamente, enquanto que nós temos toda uma forma natural, que dá trabalho, eu sei que dá trabalho, mas nós temos toda uma forma natural de controlar pragas e doenças que não depende de tantos insumos caríssimos, né? Nós temos o biofertilizante anaeróbico Vairo, que é da Emater Rio de Janeiro. Tem o Tinocão aqui do lado também. No caso do Vairo, basicamente é uma fermentação metanogênica ou anaeróbia de esterco bovino, simplesmente pelo fato de nós coletarmos esse esterco, desde que seja um esterco mais puro, né? Ele pode sim estar misturado com urina, ele vai ser misturado com água não clorada, e aí toda essa fermentação vai acontecer em ambiente anaeróbio, por 30, 40 dias, né? Basicamente é o mesmo princípio de quem aplica esterco puro a campo, ou esterco curtido a campo. Se você aplica esse esterco a campo, você percebe que tem uma microbiota muito grande, derivada das fezes do gado. Isso nutre o solo. Não no sentido de nutrir com os nutrientes diretamente, mas de permitir com que esse solo adquira vida por meio destes micro-organismos, e estes micro-organismos começam a mobilizar os nutrientes, não somente desse esterco, mas de outras esferas, né? De outros tipos de insumos orgânicos que possam ser aplicados ao solo. Já o tinocão, ele também é um anaeróbico, né? É de 30 a 40 kg de esterco de curral fresco, 10 kg de esterco fresco de galinha caipira ou cama de frango, 2 ou mais litros de leite integral e um pote de leite fermentado, tipo Yakult. Então aqui a gente está fazendo basicamente uma substância, né, um biofertilizante, que possui não somente os nutrientes solubilizados, mas os micro-organismos que ajudarão as plantas a absorver tais nutrientes. Além disso, tem cinza de madeira de fogão a lenha, 1 kg de termofosfato magnesiano ou 5 kg de fosfato natural. Lembrando que tanto o termofosfato magnesiano quanto o fosfato natural, eles são admitidos por meio da instrução normativa
número 14 de 2011 do Ministério da Agricultura. Tá? Além disso, nós temos 1 a 2 kg de FTE. FTE-BR12 é um pó que contém bactérias liofilizadas, cálcio, enxofre e outros micronutrientes, e 5 kg de folhas trituradas de diversas plantas, bougainville, urtiga, alecrim, melão de São Caetano, boldo nacional, tomate orgânico, alho, capuchinha, crotalária, urucum e mamona. Isso dá um gás na planta, vocês não fazem ideia. A planta fica nutrida, viçosa, verde, bonita de se ver. E a produção dela, excelente também, né? Neste caso, para preparar, todos estes itens serão colocados em uma bombona de 200 litros e nós vamos acrescentando os ingredientes. O único que a gente não acrescenta é o FTE-BR12, porque ele vai ser dividido nas 3 semanas subsequentes. Vejam então que cada insumo, cada tipo de biofertilizante ou cada tipo de calda tem a sua formação, a sua receita, o seu modo de fazer e a sua recomendação de uso também, que era uma literatura que provavelmente a gente não tinha nos anos 80, nos anos 90, até o princípio dos anos 2000. E todas essas receitas vieram do conhecimento popular, vieram de agricultores, vieram de senhoras e senhores que cultivam suas plantinhas ali na beira do muro, no jardim da casa. Então aqui, para a formulação desses produtos, tem muito de conhecimento popular e realmente eles funcionam. Aí nós temos também outras caudas que podem servir para controles biológicos, né? No caso, a cauda sulfocálcica, que ela resulta de uma reação corretamente balanceada entre o cálcio e o enxofre, dissolvidos em água e submetidos à fervura. Então essa fervura vai separar o sulfato e o cálcio, criando os chamados polissulfetos de cálcio, e a cauda sulfocálcica, ela tem ação fungicida em princípio, muito intensa. Inclusive, a cauda sulfocálcica tem os primeiros relatos de utilização por volta ali do finalzinho do século XIX. E além de controlar fungos, nós temos o controle sobre os ácaros, as lagartas, as cochonilhas e outros insetos sugadores, além de ter ação repelente para as brocas, né, que atacam os tecidos lenhosos. Nós temos ali o modo de preparo, nós temos os ingredientes. Basicamente, para nós prepararmos a calda sulfocálcica, nós precisamos de 5 kg de enxofre e 2,5 kg de cal virgem, considerando 20 litros de calda. Aí vocês vão criar caldas proporcionais para a litragem, para o volume que vocês quiserem como volume final. Tá? Neste caso, então, temos 10 litros de água que são fervidas lentamente. Tá? A gente vai adicionar primeiro a cal virgem, e aí nós vamos mexendo para dissolver essa cal virgem. Depois nós colocamos o enxofre. Começou a ter as primeiras bolinhas, você já vai diluir esse enxofre. Só que tem um segredo que é interessante. Enxofre e cálcio tendem a não se misturar tão bem numa solução aquosa. Então, num primeiro momento, a gente pode pegar só a solução de enxofre e diluir em água quente, mas uma solução à parte. Então, eu estou preparando aqui 20 litros, correto? Temos 10 litros no tambor, com a cal virgem já diluída, e depois eu vou colocar os 2,5 kg, ou perdão, os 5 kg de enxofre numa solução aquosa, que está aquecida, que eu consigo dissolver só o enxofre. Daí eu consigo. Aí depois eu faço a mistura e depois coloco o restante da água pré-aquecida. Então o segredo da gente fazer a mistura da calda sulfocálcica é ela estar aquecida. Tá? Uma temperatura ali por volta de 50 graus, 55, 60 graus, já é uma temperatura legal. A gente vai deixar por 1 hora. E aí a gente percebe, lógico, que a água vai evaporando. Então a gente tem que sempre completar o volume para ficar em 20 litros. A calda, em princípio, ela tem uma cor mais avermelhada, principalmente no momento em que a gente adiciona o enxofre. Só que daí ela vai ter uma coloração mais puxada para o amarelado quando ela finaliza. Então fica tipo um rosa mais amarelado.
Aí não devemos aplicar nesse momento. A gente vai ter que deixar repousar por 24 horas. Depois a gente retira o sobrenadante com uma mangueira. Esse sobrenadante ele vai ser coado, limpando a peneira fina, e aí sim a gente começa a aplicar este insumo. Só que sobra uma borra, né? Depois que a gente retira o sobrenadante, sobra uma borra no final dessa garrafa, desse recipiente que nós deixamos descansando a cauda sulfocáustica. Então a gente pode utilizar tanto para pintar troncos de arbóreas, para evitar a subida de formigas, né? Principalmente as saúvas e cupins, considerando a mistura de um quarto, uma parte de borra com 4 partes de água, né? E a calda pronta, ela tem que ser estocada em recipiente de plástico ou em vidro escuro. É importante que seja ou em vidro escuro ou um plástico mais opaco para evitar a entrada de luz demasiadamente naquela substância. Aí vocês podem aplicar via pulverização, tá? Vocês podem aplicar em hortaliças, em culturas perenes, e aí nós temos ali diluições, né? Pulverizações quinzenais em hortaliças, 0,8%, 8 ml da calda por litro da água, tá? Nas culturas perenes é 1%, 10 ml por litro. E assim nós temos cada vez mais outras aplicações dessa calda sulfocáustica, tá? Temos a emulsão da calda sulfocáustica, que ela é um pouco menos tóxica para nós, até porque se eu estiver aplicando uma calda que tenha enxofre e que tenha o próprio cal, né? A cal virgem diluída, ela pode ser um pouco tóxica pelo cheiro muito forte. Não chega a fazer mal para a gente, mas o cheiro incomoda. Então a emulsão é feita nesta base aqui, ó. Calda sulfocáustica concentrada, que é aquela que nós obtivemos na calda convencional. E aí a gente faz a mistura com 900 ml de óleo vegetal comestível, por exemplo, um óleo de soja, e 500 ml de detergente líquido neutro. Tá? Só que o óleo de soja não pode ser transgênico, tá? Pode ser um óleo vegetal comestível qualquer. Só que a fonte de produção não pode ser transgênico, porque daí é proibido. Tá? Neste caso, nós vamos misturar dentro de um recipiente de plástico ou de vidro o óleo vegetal, o detergente, e a gente vai agitar o máximo que a gente puder até formar uma substância mais leitosa. Aí a gente adiciona a calda sulfocáustica e a gente continua agitando, até formar essa emulsão leitosa, homogênea e de coloração marrom claro. E os modos de utilização são os mesmos para a calda sulfocáustica convencional. Tá? Por sua vez, a calda bordaleza, ela é uma suspensão de cobre, sulfato de cobre. A gente consegue encontrar este sulfato de cobre nas casas agropecuárias. Vocês vão procurar um pozinho azul que parece um sabão em pó. Quando vocês encontrarem, claro que as formulações de calda sulfocáustica, ou perdão, calda bordaleza, né? As formulações de calda bordaleza que vocês encontrarem serão formulações que já têm as suas recomendações de diluição. Essa que está aqui na tela, essa aqui em cima, é para nós prepararmos 100 litros de calda à concentração de 1%. O que a gente precisa? 1 kg de sulfato de cobre em pedra moída ou socada, ou você compra a mistura pronta ali na casa agropecuária, 1 kg de cal virgem e 100 litros d'água. Esse sulfato de cobre, que é o pozinho mais azulado, ele vai ser colocado num saco de pano poroso e vai ser deixado imerso em 50 litros d'água por 24 horas, para que os cristais desse sulfato de cobre eles sejam totalmente dissolvidos em água, né? Eles entrem em solução. Os que vêm da casa agropecuária, eles já têm uma solubilidade um pouco melhor, então o protocolo deles é um pouquinho mais rápido. Em outro vasilhame, a gente vai extinguir a cal em pequeno volume d'água. Então é assim, nós vamos colocar a cal, vamos extinguir a cal em pequeno volume de água. Extinguir a cal é fazer essa diluição, até que a gente vá acrescentando mais água, mais água, mais água, até chegarmos a 50 litros. Então, de um lado eu tenho 50 litros de sulfato de cobre, de outro lado eu tenho 50 litros de solução de cal virgem extinta, né?
totalmente diluída. E no terceiro recipiente, que pode ser de cimento ou de plástico, a gente vai misturar vigorosamente esses dois componentes. Ou acrescentar-se o leite de cal à solução de sulfato de cobre aos poucos. Então, a gente pode ter um terceiro recipiente que eu vou misturar as duas soluções para formar os 100 litros, ou nós podemos formular um novo, ou melhor, formular não, né? Vamos dizer assim, nós podemos misturar a formulação no recipiente anterior. Então, como é que ficaria? Eu pegaria cal virgem, o leite de cal virgem, e colocaria no recipiente do sulfato de cobre. Poderia fazer essa mistura até completar o volume de 100 litros. Aí eu teria que fazer a mistura, agitando, 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 agitando. E aí a gente tem que tomar um cuidado com o pH. A gente pode utilizar de um pHmetro ou o papel de tornassol, que é aquele que modifica a cor de acordo com a característica da solução, né? Ele fica na coloração púrpura ou violeta, dependendo do pH dessa solução. Bom, se a gente tiver uma solução muito ácida, por isso que eu falo que o pHmetro é melhor, a solução ácida é pH por volta ali de 4,5 até 5,5. Isso pode prejudicar a planta porque em meio ácido o sulfato de cobre fica muito mais livre e ele forma um precipitado que prejudica a aplicação. Então é interessante que a gente fique por volta de 6,5, 6,6, 7,2 e caso seja necessário a gente elevar o pH, a gente sempre vai adicionando mais leite de cal. Tá? Então sempre misturem devagar, confiram o pH. Se tiver por volta de 7, beleza. Se tiver muito mais ácido, aí vamos aplicando o leite de cal até o ponto em que o pH fique mais ajustado, né? Então a gente vai fazer a coagem antes das pulverizações, porque haverá de certa maneira uma precipitação. E a recomendação de uso é a mesma que da calda viçosa, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho, né? Mas a gente tem que respeitar alguns critérios ou requisitos para que nós possamos fazer a aplicação da calda que nós estamos trabalhando, né? Que é a nossa calda bordaleza. Bom, primeiro, o sulfato de cobre deve possuir 98% de pureza e a cal não deve conter menos que 95% de óxido de cálcio, senão o efeito não vai servir. A calda deve ser empregada logo após o seu preparo ou no máximo dentro de 24 horas. Então, é diferente da sulfocálcica. A sulfocálcica tem um descanso de 24 horas. A bordaleza não. Preparou, vai aplicar. A aplicação tem que ser sempre em tempo seco, para que a própria calda permaneça sobre a folha. Se tiver muito mais umidade, por exemplo, em tempos de chuva, ou no comecinho da manhã, ou no finalzinho da tarde, que a gente percebe um certo orvalho, a calda vai ser aplicada e ela não vai ficar fixa na folha. Aí você está desperdiçando o produto. Os recipientes de plástico, de madeira ou alvenaria são os mais indicados, porque não são atacados pelo cobre e pela cal. Além disso, nós devemos utilizar o EPI quando da realização das pulverizações. Muito embora seja uma calda natural, a gente não pode também se dar ao luxo de fazer a aplicação sem estar com EPI, porque imagina o que é você ter uma calda com cal sobre a sua pele. Vai ressecar, principalmente a ponta dos dedos, começa a rachar. Então, para evitar isso, utilize EPIs. Tá? Jamais, pessoal, descartem excedentes em nascentes, cursos d'água, açudes ou poços. Jamais. Porque a cauda pode afetar a ictiofauna, considerando que a ictiofauna nada mais é do que a vida dos rios, dos córregos, dos cursos d'água, sendo peixes os principais representantes, mas também nós temos algumas bactérias, nós temos plânctons, nós temos vários micro-organismos que fazem o contexto da vida naquela área, né? E para que a gente possa aplicar a cauda sulfocálcica e aplicar a cauda bordaleza, a gente vai ter que respeitar um período de 15 a 25 dias. Aplicou uma vez, espera 15 a 25 dias para aplicar novamente, tá certo? E para fechar aqui o nosso raciocínio sobre as caudas, vamos trabalhar agora com a cauda viçosa.
ela foi desenvolvida a partir da cauda bordaleza, tá bom? Ela é recomendada para controle de diversas doenças, antracnose, nas curcubitáceas. Para quem não sabe o que é uma curcubitácea, pensem ali no melão, pensem na melancia, pensem no chuchu, pepino. Essas são as curcubitáceas mais comuns, né? Cercosporiose em beterraba. Cercosporiose é uma doença fúngica. E no cafeiro também, né? Nós temos também a mancha de alternária e a requeima em tomateiro. Míldios, manchas foliares em abobrinha, alface, alho, cebola, chicória, couve, curcubitáceas. Podridão da esclerotínia, esclerotiorum, em alface e chicória. Em culturas perenes também. Então nós temos ali grandes possibilidades, né? Os ingredientes para a gente preparar a calda viçosa são 100 litros de calda, né? O básico, mas vocês poderão fazer caldas mais avançadas, com mais volume, com menos volume, basta fazer o ajustamento dos ingredientes, né? 500 gramas de cal virgem, 200 gramas de ácido bórico, 500 gramas de sulfato de cobre, 800 gramas de sulfato de magnésio e 200 gramas de sulfato de zinco. Então, para a gente poder preparar a calda viçosa, 100 litros de calda, a gente dissolve 500 gramas de cal virgem primeiro em 50 litros d'água. Se for necessário aquecimento, faça o aquecimento até por volta de 50 graus. E no outro recipiente a gente vai dissolver todo o restante. 200 gramas de ácido bórico, 500 gramas de sulfato de cobre, 800 gramas de sulfato de magnésio e 200 gramas de sulfato de zinco. E no terceiro recipiente, a gente vai misturar estes sais, sob forte agitação, à água de cal previamente preparada, não havendo necessidade de diluir, simplesmente agita para dar uma misturada. Recomendação de uso: para hortaliças, em termos de tratamento preventivo, através de pulverizações foliares, quinzenais. E também temos as culturas perenes, realizando-se pulverizações foliares quinzenais também após a manifestação dos sintomas das doenças, tendo-se os mesmos cuidados tomados na aplicação da cauda bordaleza e na sulfocálcica. Então, meus caros, aqui nós estamos falando sobre caudas que podem servir como, ora, biofertilizantes puros, ora como fungicidas, mas que também podem controlar bactérias. São as caudas bordaleza, sulfocálcica e viçosa. Bom, chegamos a 50 minutos de aula e as nossas aulas teórico-práticas elas têm esse tempo um pouquinho mais reduzido, né? 50 minutos, 1 hora no máximo. Por quê? Vocês farão uma atividade a cada aula prática, tá? A atividade qual é dessa vez? Vocês estão vendo que aqui nós temos, em princípio, dois extratos de plantas, o extrato de agave e o extrato de alho. Tá? São duas caudas que podem ser aplicadas nas plantas, cada qual com um objetivo específico. Por exemplo, a cauda de alho ela serve para fazer controle de pulgão e lagarta, assim como a cauda de agave ela serve mais para controle de pulgões nas hortaliças, mas ela também serve para controle de formigas, né? Para que as formigas sejam afugentadas daquele ponto. E também, logicamente, a gente consegue fazer a vedação de olheiros mais pequenos, porque a cauda de agave é uma cauda mais com uma consistência mais gelatinosa, né? Depende da concentração, logicamente. Então, qual que vai ser a atividade prática? Ouçam bem, tá? Qual vai ser a atividade prática? Vocês terão que pesquisar, com exceção da cauda de agave e da cauda de alho, outras caudas que possam servir para controle de doenças ou controle de pragas. Receitas que são receitas populares. E vocês vão ter que trazer, pelo menos, né? Vão ter que trazer essas receitas. Vamos fazer assim, ó, serão pelo menos 3 receitas que vocês buscarão, né? Que vocês encontrarão na internet, na literatura, etc. E lá no final da disciplina, no finalzinho de novembro, eu gostaria que vocês gravassem um pequeno vídeo
prático com a aplicação dessa cauda em algum lugar, em alguma planta que vocês tenham em algum ambiente. Ah, professor, mas eu moro em apartamento, não tenho plantinha, ou eu não tenho problema nenhum com praga ou doença. Não tem problema. Faça a cauda para você aprender como é que faz e demonstre a execução dessa receita na sua cozinha, na sua casa, tá bom? Então, vamos repetir para ficar claro. Atividade prática deste momento. Eu vou abrir uma atividade no Classroom. Vocês farão isso para nós lá no Classroom. Vocês pesquisarão por 3 receitas de controles alternativos, de defensivos alternativos, à exceção da calda de agave e à exceção da calda de alho. Vocês vão trazer essas receitas citando a fonte, de onde que vocês extraíram. Vocês vão ter que fazer mais ou menos como a gente está demonstrando aqui. Qual é a receita, para que ela serve e qual é o modo de aplicação. Tá bom? Nessa primeira etapa, vocês vão apenas colocar a receita e essas informações no Classroom. Pode ser por arquivo anexo, como a gente sempre faz. Agora, para o final da disciplina, essa atividade dessa aula, mais o vídeo que vocês vão gravar, vão fazer parte dos 2 pontos da parte prática lá de agroecologia do segundo bimestre. Beleza? Então vocês vão gravar um vídeo bem curtinho, fazendo essa receita, preparando o produto e finalizando o produto, demonstrando o produto final. Só que para uma receita das 3 que vocês trabalharam. Tá bom? Pesquisaram por 3, trouxeram as 3 neste momento. O videozinho vocês vão gravar lá no final de novembro, fazendo uma das 3 receitas e demonstrando o produto final. Se você quiser aplicar, pode aplicar, mas pelo menos demonstrar como é que o produto é feito. Grava com o celular mesmo, é bem tranquilo. Posta o vídeo no Classroom, ou o link do vídeo, se vocês quiserem, que daí a gente vai avaliar vocês em cima das receitas e em cima do vídeo. Por enquanto, tá? Tem outras práticas que nós vamos conversar. Beleza, meus caros? Com isso, então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula teórico-prática. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e tenham compreendido, acima de tudo, a importância dessa temática para o controle alternativo de pragas e doenças no contexto da agropecuária, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo Classroom também, ou pelo WhatsApp, fiquem à vontade, nós estamos aqui para ajudá-los sempre, tá bom? E sendo assim, um forte abraço, muito obrigado, até o próximo sábado com mais uma aula gravada aqui das nossas aulas teórico-práticas da disciplina de agroecologia. Tchau, tchau!